A arquitetura é a disposição das partes ou dos elementos que compõem os edifícios ou os espaços urbanos, em geral. Essa arte é composta pelo conjunto dos princípios, normas técnicas e materiais utilizado pelo arquiteto para criar um espaço arquitetônico. Imagine juntar arquitetura, empreendedorismo, marketing digital e desenvolvimento pessoal em um só assunto? E para falar sobre isso, nós temos aqui uma convidada mais que especial. Mas antes de apresentá-la, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, para você se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo para que nós possamos alcançar mais pessoas. Qual que é o tema de hoje, Vi? Vou até ler no papelzinho porque ficou sensacional. Do tijolo ao clique. Como a arquitetura abraça o empreendedorismo digital? A nossa convidada de hoje é arquiteta, se formou em 2018 na PUC Minas, é especialista em interiores, tem seu próprio estúdio hoje com uma grande equipe e em menos de um ano de formada já ficou reconhecida em toda a região. Ganhou várias premiações, já teve um espaço na rádio da cidade dando dicas de decoração. Tem uma coluna no Jornal de Poço Fundo, canal no YouTube e já ministrou vários workshops, palestras presenciais e online sobre arquitetura e desenvolvimento pessoal. Hoje também atua como mentora de outros arquitetos, desenvolvendo vários workshops, incluindo cursos sobre desenvolvimento pessoal, possibilitando a atuação nessa área de desenvolvimento pessoal e profissional. Seja muito bem-vinda ao Compartilha Cast, Brenda! Olá, muito gente! Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando com o pessoal. Seja muito bem-vinda de novo, né? Compartilha Cast. Agora exclusiva aqui, sozinha, e a gente vai usar e abusar de você, porque a gente quer saber tudo sobre empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, arquitetura. Vai arrasar. Ai, vai ser um prazer compartilhar com vocês. Que delícia estar aqui novamente. Com certeza, uma delícia. Maravilhoso. Já quero começar te perguntando, Brenda, como que tudo começou? Né? Como que surgiu a vontade de fazer arquitetura? E daí, senta que lá vem a história aí. Vamos lá, começar, né? Gente, então, eu não vou romantizar, né? Que todo mundo que pergunta, qual curso que você escolheu? Todo mundo conta aquela história, né? Super tocante, que desde criança eu queria fazer tal curso e eu já desenhava. Não, gente, eu não venho contar essa história toda romantizada. Eu nunca pensei em fazer arquitetura. Eu nem sabia o que era arquitetura. Então, a arquitetura, pra mim, ela surgiu de uma forma, assim, inesperada. O meu sonho sempre foi fazer moda. Eu sempre gostei desse mundo artístico, sabe? De atriz, de modelo. Só que aí modelo não ia ter como eu ser, porque eu não tinha estatura pra isso. Aí eu me conformei. Eu falei assim, já que não dá pra eu ser modelo, então eu quero fazer moda. E aí eu fiquei com isso a minha adolescência toda. Que eu ia fazer moda, porque isso. E sempre buscando coisas sobre esse meio artístico, né? Esse mundo, né? Esse mundo, exatamente. E aí quando chegou no ensino médio, né? Aí o que aconteceu? Eu já tava em mente na minha cabeça que eu iria fazer moda. E aí, eu ficava assim, olhando pro pessoal em dúvida no que tinha que fazer. E eu falava assim, gente, mas é tão fácil decidir, né? Por que o pessoal tá com tanta dúvida, assim? Eu não entendi o porquê. E aí, eu prestei, né, vestibular pra moda, passei. E aí, quando tava no terceiro ano, no final do ano, a minha mãe falou pra mim assim, não, Brenda, você não vai fazer moda. Ela te cortou? Isso, que na hora que era pra valer mesmo, tinha passado no vestibular, então tinha que tomar a decisão, tudo. Aí ela falou, não vai fazer, porque por vários motivos. Uma que eu ia ter que mudar pra capital, era um curso que na época, antigamente, não era tão reconhecido, né? Tinha toda aquela questão. Então, foram por vários motivos que eu não pude fazer moda. E aí, abriu um buraco na minha frente, né? Eu falei assim, gente, e agora? O que eu vou fazer? Porque aquele sonho de criança foi por terra, né? Exatamente. Aí, eu me vi sem chão e eu fiquei desesperada, porque nada mais me identificava. Eu olhava aquelas grades de curso e eu não me identificava com nada. E eu tinha que procurar um curso que fosse ali na minha região, para eu não ir para outro estado, para não ir para longe, e que desse para eu ficar ali por perto.
E, gente, eu fiquei tão perdida na época, só pra vocês verem como que é, né? Tem muita gente em casa aí que tá escutando, talvez já passou por isso, talvez a gente ache que só a gente passa por isso e não sabe que outras pessoas também passam por esses desafios, né? Eu fui entrar em engenharia civil, você acredita? Nossa! Engenharia civil. De moda pra engenharia civil. De tão perdida que eu tava. Uma que eu não gosto de matemática, não tenho facilidade nenhuma com números, tava tão perdida, fui pra engenharia civil. Cheguei Mas engenharia usa muita matemática. Muita. Só matemática. Não sei, eu tava tão assim. Só exatas, né? Tava tão sem rumo que eu tava tão perdida que fui pra engenharia civil. E aí tinha aberto um curso perto da minha cidade, então dava pra eu ir e voltar. Então minha mãe não queria também que eu saísse pra outra, que eu morasse fora e tudo mais. Aí acabou que eu fiquei, né, ali por perto. Aí quando eu comecei o curso, quando eu comecei a ver aquele tanto de exatas, aquele tanto de números, eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Tanto que eu fiquei assim uns 3 meses só na engenharia civil, e na hora que eu vi que não era pra mim, eu parei o curso, né? Eu falei, não é pra mim. E eu falei assim, vou ficar esse resto de ano pra pensar realmente o que eu queria fazer. E aí, quando veio, né, chegou no final do ano, eu tinha que tomar a decisão, qual curso vou fazer? E aí, eu falei assim, agora? Nada me identificava novamente. Quando veio, eu vi na grade arquitetura. Olha só que engraçado isso. Na hora que eu vi arquitetura, eu falei assim, esse nome é bonitinho. Combina mais comigo. Esse nome é diferente. Vou procurar saber mais. Achei o nome assim, chamou a atenção. Aí eu fui vendo que dentro da arquitetura tem a parte de decoração. Aí isso me chamou a atenção. Aí eu pensei, olha, como eu não vou mexer com a parte de moda, né? Vamos falar assim, a produção, né, de roupas, essas coisas, eu posso mexer com essa decoração de casa. Então, ao invés de trabalhar com o ser humano, né, eu vou estar trabalhando com ambientes. Aí eu falei assim, então legal. Por mais que eu vi que tinha algumas coisas de cálculo, tinha algumas outras coisas que eu não entendia muito bem, aí eu falei assim, vamos tentar. Entrei na arquitetura. Aí passei no vestibular, fiz o curso. Quando eu cheguei, né, no primeiro dia de aula, foi muito engraçado. Na hora que eu cheguei lá, o pessoal, todo mundo... meu sonho sempre foi fazer arquitetura. Meu pai é engenheiro, meu pai é arquiteto. Eu pintava, eu desenhava, eu bordava desde pequeno. Eu ficava lá, gente do céu, o que eu vou falar eu tô aqui, fazendo aqui? Uma que eu não desenho, não pinto, nunca tive paciência para essas coisas. E, gente, é um mito isso. Não é que arquiteto tem que desenhar, tem que pintar. Não tem que ter essas habilidades, não é assim. E realmente eu não fazia nada disso, e eu não entendia. Entrei no curso de arquitetura sem saber, né, que eu realmente... O que você queria ser quando crescesse, né? Você, na verdade, foi identificando Pela circunstância. Pela circunstância e também o que ela não gosta. Daí ela foi tirando da frente e chegou no nome bonitinho. E aí chegou na maravilhosa arquiteta Brenda Paiva. Exatamente. Aí, quando eu comecei o curso, eu não sabia o que era arquitetura. Eu nunca tinha chegado nada perto de obra. Não tinha noção nenhuma de tijolo, sabe? Nunca tinha passado perto. E aí, eu fui descobrindo a arquitetura durante o curso. Eu fui descobrindo esse mundo. Por mais que era uma coisa muito distante de mim, eu comecei a, né, ter essa descoberta. E quando eu estava fazendo o curso, né, era muito engraçado que as minhas amigas, né, próximas, elas falavam assim, Brenda, quando você se formar, você não vai exercer a profissão. Você não vai seguir esse caminho. Você não tem nada a ver com arquitetura. E eu sempre escutava isso. Então, sempre tinha esses pontos, né? Durante toda a minha trajetória. E eu ficava, assim, muito com medo, né? Falei, como que vai ser tudo isso? E aí, durante todo esse percurso, eu fui aprendendo a gostar da arquitetura. Que legal. E isso que é o interessante. Por mais que talvez a gente não entre num curso que foi o sonho da gente a vida inteira, mas a gente tem essa possibilidade da gente aprender a lidar, aprender a gostar, aprender a descobrir, né, esse novo universo. Reinventar a forma de enxergar a grande oportunidade. É exatamente isso que você está trazendo pra gente. Comigo não foi diferente recentemente. Eu reinventei a forma de trabalhar quando eu descobri que não era aquilo que eu gostava. E você fez isso no começo da sua vida, da sua carreira, e
por isso que na nossa apresentação, né, Pri, tem tudo isso, por isso você conseguiu vários méritos, conquistas, né? Tantas oportunidades, tantas portas que foram se abrindo, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Quando eu fiz o curso, então foi muito bom, não, foi uma descoberta incrível. Nunca peguei nenhuma DP, então nunca fui aquela melhor aluna da sala, CDF, mas eu sempre fui muito esforçada, muito dedicada, eu sempre dava o meu melhor ali. E quando foi chegando próximo, né, do final do ano, né, do curso, eu comecei a pensar assim, gente, agora é pra valer, né? Então, daqui a pouco eu tô formando e eu vou ter que exercer a profissão. E eu ainda tava com muita dúvida sobre isso. Aí, o que eu pensei? Uma coisa que eu aprendi, foi um aprendizado muito valioso que eu tive nos últimos períodos do meu curso. O que eu aprendi? Quando a gente está num curso, a gente não tem que fazer todas as coisas que está no curso. Porque dentro da arquitetura, a gente tem urbanismo, a gente tem a pessoa, por exemplo, que vai fazer projeto de planta de casa, tem a parte de interiores, tem quem vai mexer com iluminação. Então, são vários nichos dentro da arquitetura. Então, não precisava fazer tudo. Eu tinha na minha mentalidade que eu tinha que... explorar todas as áreas. Explorar tudo, ser boa em tudo. E não. Aí, eu falei assim, dentro de todos esses nichos, qual que é o que eu realmente gosto? Qual que é o que eu vou ter prazer em fazer, que eu vou ficar feliz? Aí eu pensei, é a decoração, é a parte de interiores. Então, eu comecei a explorar mais essa parte da arquitetura de interiores. Aí eu descobri a arquitetura de interiores, comecei a estudar mais sobre, e eu falei assim, então, quando eu me formar, eu vou ser uma arquiteta de interiores. Eu vou nichar na arquitetura de interiores, que é o que eu realmente gosto de fazer, que eu tenho prazer em fazer. Então, isso para mim foi fundamental, sabe? Foi muito importante eu ter, né, esse direcionamento. Porque eu saí da faculdade já com uma cabeça de empreendedora, já com uma cabeça que eu vou ter que ter, né, um caminho a seguir. Eu não vou ser eu faço tudo. Não é aquele, eu faço isso, faço aquilo. Não. Então, eu vou ser especialista em arquitetura de interiores. Isso me motivou muito, me deu muita força, sabe? Para eu sair da faculdade e entrar no mercado de trabalho. Então, nesse gancho que você fala do nicho, né? Que você fez a escolha mais pela área que você gosta, né? Que você identificou ali dentro da arquitetura, o que mais você tinha, né? Que mais te trazia prazer, né? Então, você fez uma escolha não olhando para o mercado, não olhando, mas sim olhando para a sua fortaleza. Exatamente. Que é fundamental, né? E aí, nesse sentido, que conselho você daria para outros arquitetos que estão para se formar, né? Que conselho você daria para eles poderem seguir uma jornada mais assertiva nesse momento decisivo da saída, né? Da conclusão do curso? E eu vou complementar o que a Pri disse, que eu acho que isso não serve só para quem é arquiteto, para qualquer profissão, né? Qual a importância de nichar, né? De saber que a gente querendo fazer tudo, a gente acaba não fazendo nada, né? Qual é a importância de ter buscado esse caminho? Então, até hoje em dia, a questão do nichar, eu vejo que é um assunto, assim, que ele é pouco abordado e é um assunto que tem muito tabu. As pessoas ainda não aceitam muito isso e elas veem que talvez elas precisam fazer tudo. E não. É muito melhor você especializar em uma área e você ser o melhor daquilo, você conseguir abranger todas as habilidades do que aquela área fornece, do que você fazer tudo e não fazer nada ao mesmo tempo. Ser especialista. Exatamente, ser especialista. Por exemplo, vou dar o exemplo da arquitetura de interiores. A arquitetura de interiores, ela tem um gancho gigantesco. Então, eu tenho que saber de tecido, eu tenho que saber de composições, e são muitos detalhes. Como que eu vou saber disso e mais de outras áreas, sobre paisagismo, sobre tipo de planta, sobre urbanismo, né? Então, quando você nicha, você consegue ter, né, dar o seu melhor ali e você consegue oferecer o melhor também para o seu cliente. Então, uma coisa muito importante que a gente precisa ter, né, quando a gente está na faculdade de arquitetura, é clareza. E foi uma coisa que eu tive, que eu consegui sair na frente de muita gente. Então, enquanto o pessoal estava com aquela cabeça de universitário, só estudando para tirar nota, achando que o mundo era só aquela bolha, né, de faculdade, eu já estava pensando quando eu formasse e que eu iria ser uma profissional. Só que isso, eu fui despertar, foi no penúltimo período, mais ou menos. Foi penúltimo ou antepenúltimo, eu não lembro direito. Mas foi bem no finalzinho que eu fui ter essa chave. Que antes eu tava desse jeito, eu deixava a vida me levar. Tava lá, né, passando de semestre.
Aí uma coisa que virou muito a minha chave também foi o seguinte, os meus professores, hoje eu consigo tirar dúvidas com eles. Depois que eu me formar, eu vou ter que pagar uma consultoria para eles. Hoje, meus professores, eles são meus professores, mas depois eles vão ser meus concorrentes, meus colegas de trabalho. Então, qual que é o melhor momento para eu aproveitar, pegar o máximo de informação, o máximo de conteúdo? É na faculdade. Então, eu comecei a olhar a faculdade de uma outra forma. Eu comecei a perguntar mais, eu comecei a querer entender como que vai ser depois que eu me formar. E aí, eu entrei com tudo. E comecei a fazer muito curso. No finalzinho da faculdade, curso de interiores. Como eu sabia que eu iria seguir nessa área, eu já comecei a fazer vários cursos online de interiores para eu entender mais sobre isso. E aí, eu fui explorando. Então, uma coisa muito importante é você saber que durante a faculdade, você está treinando para você ir para o mercado de trabalho. Só que as pessoas viram essa chave depois que já estão ali no mercado de trabalho. Não. Ali naquele período, você já tem que se movimentar e já ver o que você tem que fazer. Então, por isso que é a importância dessa clareza. Igual eu tive a clareza de nichar o meu trabalho, de eu escolher o nicho de arquitetura de interiores. Então, quando eu saí, eu já estava preparada. Quando eu estava no último período, eu não via mais eu como Brenda aluna. Eu já me enxergava como Brenda arquiteta. Mas como você conseguiu já desbloquear isso, né? Tão cedo. Porque, tão cedo, porque por mais que... E aqui eu tenho certeza que vão ter muitas pessoas que estão na faculdade, né? Que estão nesse período tentando se descobrir, tentando... enxergar isso que você enxergou. Como que você conseguiu enxergar isso, ter essa maturidade para desbloquear essas crenças, disrupturas e entender que não é mais a Brenda aluna, e sim agora a Brenda empresária? Então, porque eu sempre gostei de desenvolvimento pessoal. Eu sempre gostei de eu buscar, né, o meu melhor, de me desafiar, de, sabe, ir atrás. E uma coisa que eu sempre gostei de buscar é livros, cursos. Então, eu estudava muito. E o meio que eu estava inserida também, as pessoas que eu convivia, o meio que eu conversava, tudo isso vai trazendo uma bagagem. Então, eu comecei a ler muito, eu comecei a fazer vários cursos, e aí isso foi me trazendo essa maturidade para eu conseguir, né, desenvolver isso. Porque uma coisa que eu gosto muito é o seguinte, a gente, né, é resultado de tudo que a gente já viveu. Uhum. Se eu fico focada nos problemas, eu me coloco como vítima, porque eu poderia muito bem, por exemplo, me colocar como vítima da situação. Nossa, eu não fiz o curso que eu gostaria. Ai, que saco, olha pra você ver, tô fazendo um curso que eu não queria, que eu não entendo nada. E eu levar o curso de arquitetura como, sabe? Mais uma coisa, ou ter parado no meio do caminho, ou eu ter me colocado como vítima e não ter explorado o meu potencial. E é bacana isso que você tá falando, porque é na dor que a gente progride, né? Que a gente consegue o progresso. Exatamente. E como você viveu tudo isso, né? Você viveu essa fase de que você teve limitações até para escolher aonde estudar. Porque você não podia sair muito ali daquele perímetro de distância. E o meu sonho sempre foi São Paulo, capital. Aí você ficar no interior, então era tudo o que eu não tinha sonhado. Exato. Então, em meio à adversidade, em meio a esse ambiente dificultoso na sua vida, você conseguiu encontrar oportunidade, né? Exatamente. Então, parabéns por essa, obrigada. por essa atitude que você teve. Essa maturidade, né? Tão importante. Porque normalmente é o que você disse, poderia estar no vitimismo, né? A minha mãe não deixou, eu não de mim, pra sou mim do tudo interior, errado. mas não, você quis buscar uma grande transformação. Eu tinha a opção de eu ficar reclamando, me colocar como vitimista, ou eu ir atrás. Sim. Então, é essa a oportunidade que eu tenho? É isso que eu tenho em mãos? Então, o que eu posso fazer com isso? É isso que eu tenho que transformar. Ué. Por exemplo, assim, o meu sonho era moda. Tá, mas não deu. Então, vamos transformar, então, essa parte de decoração, o meu sonho, e o que eu queria alcançar com a moda, eu posso alcançar com a parte de arquitetura? Sim. Então, o que eu posso fazer? Então, o tempo que eu ia ficar lamentando, chorando, não. Esse
tempo eu pego como força para eu correr atrás, para eu me dedicar, para eu seguir. E uma coisa muito legal que você me perguntou também, como que foi essas viradas de chave? Uma coisa que me marcou muito foi quando eu descobri o livro O Milagre da Manhã. Não sei se vocês já viram falar. Eu falo dele em todas as lives. Esse é um livro que eu sempre falo para todo mundo. Eu descobri esse livro quando eu estava na faculdade. E aí, eu lembro que quando você está na faculdade, você não tem dinheiro, nada. Eu falei, nossa, eu não consigo comprar o livro. Eu quero ler todo mundo falando do livro. Eu falei assim, deixa eu procurar no YouTube. Eu achei o audiobook dele. Aí eu falei assim, já que eu não tenho dinheiro para comprar o livro, vou escutar o audiobook. Devorei o audiobook. Quando veio, eu tive assim, ó. Falei, gente, como eu tô levando a minha vida? Eu lembro que no outro dia, que eu era a pessoa mais dorminhoca da face da terra. Aquela que chegava no final de semana e emendava o dia com a noite, eu invernava. Nossa, eu adorava dormir. Gente do céu. Aí, quando veio, eu fui vendo que sentido que a gente tem pra vida, né? Pra onde eu tô caminhando? Sim. Eu comecei a pensar. E depois que eu terminei o livro, eu fiquei com uma sede tão grande de acordar às 5 da manhã. Eu fui dormir, gente. Eu não via a hora de chegar às 5 horas da manhã para começar a fazer todo aquele ritual das 5 da manhã. Uhum. Aí, a partir daí que eu comecei a praticar, comecei a fazer as técnicas de visualização, de mentalização, oração, leitura. Ter esse tempo pra gente, né? Porque a gente acorda atropelado, né? Antigamente era aquilo. Por exemplo, a aula começava às 7, se a van passava, por exemplo, 6h30, 6h20, a gente está levantando, né? Aquela correria, atropelando tudo. E a gente não tem aquele tempo para a gente, né, se encontrar, respirar, ver para onde a gente está caminhando, se conectar, entender. né? Exatamente. E aí eu comecei a praticar o Milagre da Manhã desde então e nunca mais parei. Eu falei, gente, isso foi transformador. Você tem aquele momento... E com certeza trouxe também maturidade para os momentos difíceis do empreendedorismo, né? Na sua trajetória. Exatamente. E conta pra gente, então, Brenda, como foi nesse processo de empreendedorismo, né? Você já saiu da faculdade já pensando, pô, eu sou a Brenda Paiva, eu vou arrasar no meu negócio e eu vou fazer acontecer. Mas como que os nãos te motivaram? Como é que esses nãos no meio do caminho aí motivaram você? Então, e teve muitos nãos, gente. Muitos nãos durante a faculdade, igual que eu falei pra vocês. Minhas próprias amigas falavam assim, Brenda, não tem nada a ver o curso com você, você não vai exercer, você não vai dar conta, você não é boa. E sempre, na minha vida inteira, eu sempre tive muitas pessoas que desacreditavam em mim. Então, eu sempre trouxe essa bagagem dessa, vamos falar assim, essa rejeição. Só que aí eu fui ressignificando tudo isso. Então, o que é o ponto principal, né? Que eu entrei de cabeça assim que eu formei. Que o pessoal fala assim, mas como que a gente consegue, né, atingir o sucesso, a gente conseguir, né, ter essa visibilidade? É uma coisa que eu falo muito na minha mentoria. É a gente começar de dentro para fora. Não adianta inverter a ordem. Não adianta. É de dentro para fora. É você curar por dentro e você reverberar isso para fora. Então, o que eu comecei a fazer? Estudar. Eu estudava muito sobre desenvolvimento pessoal. Continuei estudando e fazendo curso. Todo o dinheiro que eu ganhava, eu guardava e eu comprava em curso. Era isso. Eu não comprava roupa, não comprava nada. Você investia nada. No conhecimento. Era só curso, só comprava em curso. Eu não achava curso caro. Eu investia. E aquilo ali, gente, foi impulsionando. Foi me impulsionando, foi me virando a chave. E eu fui aprendendo, e eu fui fortalecendo. E aquilo ali, para mim, foi transformador. Porque eu consegui me fortalecer. Porque, por exemplo, como que eu vou conversar com um cliente, sendo que eu tenho travas? Eu tenho medo, eu não consigo me expressar, eu não consigo entender o posicionamento do cliente. Como que eu vou lidar com uma situação difícil se, por exemplo, eu não entendo que talvez a outra pessoa está passando por uma dificuldade, eu não sei o que aconteceu na vida dela, o que ela viveu na infância dela. Então, a gente tem que ter sabedoria o suficiente para a gente saber lidar. E isso daí entra em todos os aspectos do nosso trabalho. Então, a gente tem que entender o ser humano, a gente tem que se entender para a gente conseguir fazer um bom negócio, fazer uma boa parceria, fazer um bom network. E tudo isso a gente só consegue a partir do momento que a gente do autoconhecimento. Olha para dentro. O autoconhecimento é tudo. Essa é a chave. É esse o segredo. Não tem como ir o inverso.
poderia sair da faculdade e focar em fazer curso de render, que é da minha... Para quem não sabe o que é render, né? Render são aquelas imagens realistas que a gente coloca de projeto, que parece uma fotografia. Poderia fazer curso de render, curso de SketchUp, que são as ferramentas que a gente trabalha. Poderia fazer esses cursos, focar nisso. Mas como que seria? Porque a parte da arquitetura... A gente lida não só com projeto, mas a gente lida com vendas, gestão, a gente lida, tem que saber liderar, né? Com pessoas. Com problemas também. Com problemas. Né? Que precisa ajustar, precisa contornar, precisa ter emocional, né? O controle emocional ali muito bem equilibrado para você conseguir conduzir a situação, né? Autoestima, que isso é a base de tudo. Então, não adianta nada eu focar em ferramentas... Sendo que o principal a gente não está focando. Isso daí podia já mudar, né? A grade curricular, tanto das escolas, porque isso a gente vem desde criança, né? O nosso processo, até dentro da faculdade. Começar pelo autoconhecimento, depois entrar na parte estrutural e depois ir para o empreendedorismo, que também não tem nada nas faculdades, né? Ô, Brenda... De tudo isso, desse seu desenvolvimento, né? De você ter mergulhado em você, de você ter feito muitos cursos, você já formada, como que você começou no Instagram? Para você começar, então, mostrar para o mundo um pouco mais da Brenda, porque eu acredito que nesse processo você já foi falando com as pessoas, fazendo o seu network, mas agora a gente está falando você já é de uma geração, né? Onde já vinha muito... mais da tecnologia. Como que você começou no Instagram? Olha, se eu contar para vocês que eu não tinha Instagram quando eu estava na faculdade, eu era totalmente offline. E essa Brenda que está conversando aqui não existia também, não. Eu era totalmente acanhada, aquela pessoa que não conversava. Introvertida. Totalmente introvertida, com medo, vergonha. Aquela pessoa que sempre ficava mais quietinha. É outra pessoa. Vocês nem iam me conhecer. E durante a faculdade, né, eu descobri, né, aquela questão do YouTube. Era tão atrasada as coisas que chegavam pra mim que eu não sabia nem que tinha. Tipo assim, blogueira de YouTube, essas coisas. Aí eu lembro que uma colega minha me apresentou. Nossa, você segue essa blogueira? Eu falei, nossa, não, eu nem sabia que tinha isso. Aí eu comecei a acompanhar. E aí eu descobri aquele mundo, né? Aquele universo do YouTube. Eu falei, gente, que legal isso. Aí me despertou. Eu falei, nossa, eu quero ser assim. Que legal, eu quero ser youtuber. E aí eu comecei a ver aqueles vídeos, aquelas coisas, aquilo lá me encantou. Que eu sempre gostei desse mundo, entendeu? Igual que eu falei no começo, eu sempre gostei dessa questão de artista, de ser atriz, essas coisas. Eu sempre amei isso. E aí, quando eu vi essa nova tecnologia do YouTube, eu me encantei. Eu falei, nossa, que legal. Só que durante a faculdade eu continuei, né, offline. E aí, no finalzinho que eu criei um Instagram pra mim, né, mas também não postava nada, assim, era só um Instagram pessoal. E eu fiquei com aquela questão, nossa, eu queria começar a gravar vídeo. Queria começar a gravar. E aí, na hora que eu queria começar, aí as minhas crenças limitantes me travavam. Eu achava que eu não era capaz. Eu já cheguei a gravar vários vídeos, vocês acreditam? Vários vídeos na época de vlog. E eu apagava. Eu sempre quis, mas aí eu tinha medo. Você tinha medo do julgamento? Do julgamento que as Uhum. pessoas iam falar que talvez eu não ia conseguir, não ia dar conta. Aquelas pessoas que não acreditavam na Brenda ia ficar buzinando na sua orelha, né? Exatamente. Aí teve um dia que eu falei assim, quer saber? Vou começar. Aí eu falei assim, vou fazer um blog, então, que na época era blog, né, também. Aí eu fiz aquele blog no Google mesmo, comecei a postar meu dia a dia, as roupas. Só que eu comecei a divulgar para outras pessoas. Não contei para ninguém que eu fiz esse blog. Para ninguém. E aí, postando. Quando vê, uma amiga minha descobre o blog. Ai, ai, ai. Ai, gente do céu. Eu falei assim, como assim? Como descobrir? Eu tava divulgando para outros cantos, não era para descobrir. Mas ela ficou uma fera comigo. Falou, Brenda, se o povo da faculdade ver isso, eles vão rir de você, eles vão acabar com a tua vida, que vergonha. Não, mas que me esculachou lá. E como, por exemplo, sempre fui muito humilde, né? E nunca, na época, eu não entendia muito de marcas, essas coisas. Aí eu postava
postava, tipo assim, sapatilha da marca X, que era uma marca mais simples. Nada de marca, mas, tipo, tudo muito simples. Você nem usa coisa de marca, as blogueiras usam marca, olha lá, você tá colocando essa marca, não sei o quê. Aí já falou mais isso. Aí eu falei, meu Deus do céu, então Criou tá mais ruim. trava. Mais trava, né? Aí, na hora, eu fiquei tão nervosa, eu comecei a chorar, eu fui e apaguei o blog, na hora. Puxa. Apaguei o blog e aquilo me traumatizou. Eu falei, meu Deus, nossa, tá muito ruim, né? Que as blogueiras só postam grife. Eu tava lá postando uma marca inferior. Tava do meu jeitinho lá. E aí, cancelei. Aí, o que aconteceu? Eu dei ouvidos A opinião dos outros. A opinião dos outros. E aí, eu deixei meu sonho de lado. Eu já tinha deixado meu sonho de lado uma vez, por mim, né? E depois eu deixei novamente esse sonho, depois que as outras pessoas começaram a interferir. E a partir disso, eu fiquei muito mal com essa situação e eu tomei uma decisão. Falei assim, eu não vou mais deixar ninguém impedir os meus sonhos. Eu sei aonde eu quero chegar, eu sei do meu potencial, eu sei o que eu posso fazer. E a partir daí, eu segui firme. Eu falei assim, independente do que falem, do que as pessoas vão interferir, eu vou atrás dos meus sonhos. E aí, o que aconteceu? Durante a faculdade, eu fui criar um Instagram. Esse Instagram, ele chamava Decor Life na época. Eu colocava inspiração, dava dicas para as pessoas. Por exemplo, dica de tinta, dica de cadeira. E eu não falava que era eu. Que ainda eu estava meio travada, né? Não falava que era eu. E fiquei postando. E aí, assim, isso eu já estava tendo a postura, né, de uma pessoa que não é mais aluna, uma pessoa empreendedora. Eu já estava pensando lá na frente. Eu sempre me posicionei nos últimos anos da faculdade já como uma arquiteta, entendeu? Eu já tinha aquela postura. Sabe aquela questão que a gente fala, você ser... Antes de ter. Antes de ter. Então, De eu receber. já me portava como? Na minha cabeça, eu já visualizava que eu era assim. Então, isso me dava força. E aí, eu comecei com esse Instagram. Assim que eu me formei, eu falei assim, então agora que eu formei, vou começar a fazer projeto e vou começar a publicar meus projetos nesse Instagram. E como que foi esse início do trabalho, Bre? Então, aí eu comecei a divulgar, né? Continuei nesse Instagram e comecei a movimentar minha pasta. Eu lembro que no dia das minhas fotos da coleção de grau, eu já saí da foto, que eu estava toda produzida, eu parei numa loja de móveis e tirei umas fotos bonitas. Olha como que eu já estava com a minha cabeça. Já estava relacionando com o que você queria transmitir. Exatamente. Né, pro público. Do que eu já iria Sim, trabalhar. Eu não sim. estava com cabeça de aluna mais. Claro. Então, eu já aproveitei aquele momento, já tirei as fotos lá com o livro aberto, perto das estantes bonitas. Eu falei assim, esse daí vai ser meu material para eu começar a divulgar meu trabalho. E esse é um ambiente que eu quero cada vez mais mostrar para os meus seguidores, né? Pros Enquanto o pessoal clientes. estava lá preocupado com festa de formatura, com não sei o quê, com férias, não. Eu já estava pensando em como que eu ia construir a minha carreira. Sim. Já estava me portando como uma profissional. Isso é o diferencial. Isso, para quem está estudando, é o diferencial. Você já tem que ter essa mentalidade que você vai sair da faculdade, você vai ser um profissional. Entendeu? Então, os seus colegas não vão ser mais seus colegas. Eles vão ser seus colegas de trabalho. Os seus professores, eles vão ser seus colegas de trabalho. Então, você tem que aproveitar o máximo daquele ambiente para depois você, né, dar o seu melhor na hora que você sair. E aí, eu comecei com esse Instagram e, com isso, comecei a divulgar o meu trabalho para chamar a atenção do pessoal. Aí, sobre a questão que você falou, né, no início, eu comecei a dar várias dicas na internet. Só que, no começo, eu tinha muita vergonha de falar. Sim. Eu tinha muita vergonha. Eu não conseguia falar, eu não conseguia aparecer na câmera. Então, no começo, eu comecei muito através de posts por escrito. Então, frases, dicas imagens, por escrito. E aí, até o momento que eu falei assim, não, eu tenho que começar a aparecer. E aí, eu fui, né, comecei a gravar vídeos. E quando eu comecei a gravar vídeo, foi até engraçado que eu não comecei no meu perfil pessoal, né, que hoje é pessoal e profissional junto. Eu comecei num outro perfil, que eu comecei a gravar vídeo só para quem queria ver.
Aí, lá, eu conseguia filmar, eu conseguia dar as dicas. E eu falava muito sobre desenvolvimento pessoal nesse perfil. Esse era um outro Instagram que eu tinha feito só para dar dicas de desenvolvimento pessoal, que foi quando eu comecei a aparecer. E aí eu comecei a ter muito feedback das pessoas, as pessoas elogiando, as pessoas contando seus relatos das transformações, das coisas que eu ensinava e elas conseguiam, né, ter essa mudança. E aquilo ali foi me dando força. E quando eu comecei a fazer isso, o que eu trabalhei na minha mente? Eu falava assim, eu vou colocar um tapão no meu olho, igual aqueles tapões de cavalo, e eu vou fazer. Eu vou fazer, independente do que as pessoas falem, do que as pessoas julgam, ainda mais eu que vim de uma cidade pequena e comecei numa cidade pequena. Então, se alguém falar alguma coisa, eu não vou dar ouvido. Eu foquei nisso. Eu centralizei, independente do que as pessoas estavam falando, se estava ou não estava, eu não queria saber. E aí, eu comecei a destravar. E foi um processo. Aí, chegou num ponto que eu falei assim, eu tô tendo tanto feedback legal, tô vendo tanta transformação, então, por que eu não trago isso para o meu perfil pessoal, que tem mais seguidores, para transformar mais vidas? Aí, isso me motivou. Aí que eu comecei a gravar no meu perfil, que hoje é o meu perfil pessoal e profissional. Que aí isso me trouxe essa motivação, porque eu falei assim, olha, eu posso transformar mais vidas. Por que eu vou ficar presa atrás, né, de um perfil ali, escondendo, com medo, com vergonha, se eu posso, né, abranger mais pessoas? E chegar em mais pessoas, né? Exatamente. Fazer não só a transformação, mas também divulgar mais o seu trabalho. E como que você conseguiu esse destaque, já que você falou que você é de uma cidade pequena, né? Como que você conseguiu esse destaque e também junto ao digital, né? Como que foi todo esse processo? Então, eu me formei em dezembro de 2018. E aí, eu já comecei a atuar em janeiro, né? E aí, eu já comecei a todo vapor. E o que eu comecei a pensar, né? Eu tô numa cidade pequena. Eu poderia desanimar. Falei, nossa, e agora? Não tem oportunidade. Eu tinha vários não, gente. Vários nãos. Pra falar assim, não vai dar certo. A arquitetura aqui não vai funcionar, o pessoal não vai aceitar. E eu falei assim, como que eu posso levar a arquitetura para essas pessoas? Mas para eu levar a arquitetura, as pessoas precisam entender o que é arquitetura. Elas têm que entender que elas precisam desse serviço. Então, como que eu faço as pessoas quererem esse serviço? Educando, ensinando. Aí eu pensei, quais os meios que essas pessoas consomem, né, conhecimento? Aí eu pensei, rádio, né, que numa cidade pequena as pessoas escutam muito rádio. Jornal, que lá em Poço Fundo a gente tem o jornal impresso. E rede social. E lá em Poço Fundo até hoje é muito Facebook. As pessoas usam muito o Facebook. Tem o Instagram, mas as pessoas ainda giram em torno do Facebook. Então, vou entrar de cabeça nessas plataformas. Então, aí eu tive o meu espaço na rádio, que eu comecei a dar várias dicas de decoração. Tenho a minha coluna no jornal até hoje, que eu dou dicas de decoração. E comecei a fazer vários vídeos no Facebook, divulgando o meu trabalho no Instagram, no YouTube, gravando vários vídeos. E comecei a fazer todo esse movimento. E educar as pessoas, mostrar para elas o porquê que elas precisam contratar um arquiteto, o que é uma arquitetura de interiores, qual que é a diferença. E isso as pessoas foram entendendo, foram aceitando. E aí, esse mercado foi crescendo dentro da cidade, foi se abrindo. Então, uma coisa que eu falo, né, sempre nas palestras, nos workshops, em menos de um ano de formada, eu já estava reconhecida, não só na minha cidade, mas em toda a região. Eu já tinha ganhado várias premiações, então eu já estava com um caminho consolidado. Então, foi um processo, assim, rápido, né? Só que o que eu costumo falar assim, eu cresci 5 anos em um ano. A evolução, as coisas que aconteceram, tudo que aconteceu é a mesma coisa de um profissional que ele está ali há 5 anos no mercado e eu consegui fazer isso em menos de um ano. Então, foi assim, foi muito gratificante. E por um gatilho, né, que você percebeu, principalmente que
gerar o interesse das pessoas, mas através da educação, onde você investiu bastante do seu tempo, né? Tanto levando a sua mensagem através da rádio, do jornal, mas também através dos conteúdos que você produziu e produz, né? Principalmente nas redes sociais. Sim. O network, ele é muito importante. Sim. Isso é muito importante. Então, a gente está, né, frisado nesse ponto. Então, por exemplo, uma coisa que na época até foi um mentor meu que eu conversei com ele, eu falava assim, eu quero ir para São Paulo, eu quero morar lá para eu trabalhar lá e tudo mais. Ele falou assim, ele virou para mim e falou assim, Brenda, primeiro, se você for para São Paulo, você vai ser mais uma na multidão. Então, primeira coisa, você vai fazer o seu nome na sua cidade. Sim. É muito melhor primeiro você fazer seu nome na sua cidade, você ser reconhecida na sua cidade, depois você ser reconhecida na sua cidade vizinhas, depois no seu estado, depois nos estados ao redor. São Paulo, você vem na hora que você já está com o nome consolidado ali. Você vem para gravar o podcast. Isso aí. Exatamente. E isso virou minha chave. Sim. Eu falei assim, ele falou assim, então entra de cabeça. Eu lembro que ele falou assim, vai até na quermesse divulgar teu trabalho, mas vai atrás. Então, aí eu comecei com os workshops, e os workshops, eu dava workshop tanto na parte da arquitetura, de decoração, mas também na parte de desenvolvimento pessoal. Então, comecei a fazer os workshops e isso também foi, né, trazendo esse reconhecimento. Eu fiz ele em várias cidades, não só em Poço Fundo. E aí, a gente foi abrindo esse leque. Sim. E eu fui, né, cada vez mais crescendo aí na região. E com todo esse crescimento, Bre, assim, aí falando um pouco mais agora da empresa Brenda, né, do escritório, da consultoria arquitetura da Brenda. Como que funcionam assim os serviços, o que você oferece hoje, né, dentro do que você nichou, né, e como que você identificou também nesse processo de crescimento a necessidade de delegar, né? Se hoje você tem uma equipe, você conta com uma rede de apoio, você conta com parceiros, como que funciona tudo isso? Então, hoje o nosso estúdio, né, ele conta com uma equipe grande, né, então nós temos vários arquitetos que fazem parte do estúdio, a gente tem toda uma equipe, tanto na parte financeira, parte administrativa, então nós somos um escritório muito consolidado e a gente atende, né, toda a parte de projetos de arquitetura de interiores, consultorias, a gente faz vistorias em obras e além da parte, né, de mentorias, cursos, que a gente tem também esse outro leque. E dentro do projeto de interiores, que é uma coisa que o pessoal fica muito na dúvida, a gente entra desde a parte da obra até a parte da finalização. Então, a arquitetura de interiores, a gente vai definir ponto hidráulico, ponto elétrico, que é uma coisa que o pessoal fica muito na dúvida e não sabe como que funciona o serviço. Então, a gente vai entrar desde a parte da obra grossa até na hora de escolher um papel de parede, um tecido, uma iluminação. Então, a gente entra desde a parte grossa até a parte fina. Então, a gente define tudo. Aí, por exemplo, quando o cliente ele tá com a planta da casa pronta, ele vai nos contatar e aí a gente vai fazer toda essa parte do layout, distribuição e marcação dessas coisas todas, até na parte de escolha da madeira, por exemplo. Nossa, bem completo, bem amplo, né? Esse trabalho e 360 dentro do ambiente mesmo, do imóvel que vocês estão delegando e direcionando o projeto. Exatamente. Sensacional, muito bom, né? E eu vi que tudo que vocês oferecem é muito completo, mas isso hoje, pela demanda, né, por tantas oportunidades, isso é presencial ou online, Brenda? O nosso escritório hoje ele é totalmente online. A nossa equipe é totalmente online. Então, foi um formato, né, que a gente testou, deu certo, os clientes gostam e roda super bem. E é uma coisa muito bacana, porque a gente consegue atender todo o Brasil. Então, a gente tem hoje projetos espalhados por vários estados e a gente consegue atender esses clientes à distância. Se precisar do atendimento presencial, a gente vai também até esses clientes, só que a gente consegue abranger o máximo de pessoas possível. E isso é muito legal, porque com essa tecnologia, igual a minha evolução veio através, né, de toda essa tecnologia que hoje a gente tem disponível, a gente também optou para o nosso escritório, ele está tomando essa vertente dele ser totalmente online. Legal isso, porque você não fica presa na distância e do deslocamento, então você consegue atender. Você tinha falado, Brenda, que você foca muito no lado pessoal, né, do desenvolvimento pessoal.
E você, né, tanto a gente já ouviu um pouco aqui da sua apresentação e nos bastidores, você ajuda muito novos arquitetos. Você faz essa consultoria também, né? Você já está partindo para esse caminho, além de trabalhar com a parte dos interiores? Sim, sim, porque devido à minha história, devido a esse crescimento que eu tive, né, em menos de um ano de formado, ter esse reconhecimento, então muitos arquitetos no começo vinham atrás de mim, me pedindo dicas, me pedindo ajuda. E aí eu comecei a pensar, por que não eu ajudar essas pessoas? Eu montar uma mentoria, montar um curso, para não só guardar esse conhecimento para mim, que é uma coisa que eu prezo muito, é essa parte de compartilhar. Isso daí é uma coisa que eu prezo muito. Eu sempre gostei de ajudar, porque eu falo assim, quando a gente tem um conhecimento, é tão gostoso a gente poder facilitar a caminhada da outra pessoa para ela não ter que passar pelas mesmas dificuldades que a gente passou. E uma coisa que eu falo muito na mentoria, tudo que eu ensino são coisas que eu vivi. Então, não é coisa que eu vi em curso, que eu li em livro, não. São coisas que eu vivi, que eu testei, que deram certo para mim e que deram resultado para outras pessoas. Então, é um método comprovado. Então, não é uma coisa que eu estou inventando, que eu estou... não. Eu testei, eu fiz isso na minha vida e deu certo. Não foi só teoria, Não né? foi só teoria. E aí, a partir disso, eu comecei a ter esse desejo, né? De poder ajudar essas outras pessoas. Então, eu comecei a criar as mentorias, os workshops, os cursos. E aí, hoje em dia, a gente consegue, né? Além dos projetos que nós temos no escritório, também ajudar diversos arquitetos também a conquistarem, né? O sonho deles, a terem, né? A carreira dos sonhos. Acelerar esse processo Acelerar esse processo, exatamente, porque são Uhum. muitas dúvidas. Então, quem está no começo, eles querem entender como funciona. Eles querem entender o que precisa ser feito. Então... E o bacana é que você pega tanto esse que está entrando no mercado, que é o novo arquiteto, como aqueles antigos, né? Que estão no mercado e ainda precisam se reinventar, né? Renovar e inovar as suas operações para poder continuar crescendo ou continuar no mercado. Né? E isso é uma coisa que eu frisei desde quando eu me formei. Eu falava assim, gente, nós temos que compartilhar e ajudar um ao outro. Não existe essa questão de concorrência, de competição. Cada um tem o seu espaço. Cada um tem o seu cliente. A pessoa pode fazer exatamente a mesma coisa que você faz, mas ela não é você, ela não tem sua essência. Então, é uma coisa que eu sempre falo no Instagram, gente, não fica preocupado com o que o outro está fazendo, não fica ali querendo competir, não. Foca no seu, que aí quando a gente foca no nosso, a gente consegue expandir, esquece do outro, porque cada um tem o seu espaço, cada um. Tem uma coisa que você comentou no outro podcast, você participou aqui com a gente, Bre, que me chamou muita atenção, né? Em relação a enxergar a arquitetura como um grande benefício para a nossa vida. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Como que a arquitetura pode trazer mais qualidade de vida para as pessoas? Então, gente, pensa para vocês verem. Quando a gente está na nossa casa, a gente tem a nossa rotina. Então, uma casa que foi feita, por exemplo, para a Vivian, ela tem o jeito dela, a rotina dela. Não tem como eu estar num espaço que foi projetado para ela. Porque quando a gente começa a fazer um projeto, a gente vai pesquisar sobre a pessoa, a gente vai fazer várias perguntas, a gente vai querer entender como que é essa rotina, qual que é a personalidade, como que essa pessoa vive. E, através disso, a gente imprime isso dentro do ambiente. Através da disposição dos móveis, desenhos dos móveis. E tudo isso traz uma qualidade de vida para o ser humano. Porque quando você tem um móvel que ele vai te facilitar a vida, então vai ser isso funcional, vai né? ser funcional, você vai ter uma otimização de tempo. Tendo uma otimização de tempo, isso daí vai te deixar mais tranquila, mais feliz. Então, são vários benefícios que um ambiente bem planejado ele pode trazer. Desde a parte sensorial, na parte de você tocar, na parte de você ver, de você sentir. Você chegar em casa, você sentar numa poltrona gostosa, que ela vai estar combinando com a estante, que ela vai estar combinando com o sofá. Com o seu look. Com o seu look, exatamente. Então, nós pensamos exatamente em tudo.
Então, não é somente num ponto. Não, a casa, ela tem que vestir. E, ela tem que ser um ambiente de memórias, né? Isso, vestir a personalidade do cliente e ter essas memórias. Que é uma coisa que eu prezo muito. Eu falo assim, a casa não pode ser um showroom. Não. A casa, ela tem que ter essência. Ela tem que ter objetos que vão te remeter a alguma lembrança. Tem que ter fotografias. Ambientes também, que vai remeter a uma festa, um dia que recebeu os amigos, né? Os filhos. Exatamente. Acolhimento. Exatamente. Um ambiente que vai te acolher, que vai te trazer esse conforto, essa comodidade. E com o projeto a gente consegue isso, dentro, né, da realidade de cada cliente. Isso que você também comentou, né? Foi falado bastante que não necessariamente a arquitetura é só para quem tem muito dinheiro. Pelo contrário, a gente está gravando o episódio e com certeza vai para frente, mas eu vi ontem você mostrando o antes e o depois de uma cozinha. Eu fiquei de queixo caído na grande transformação. E você olha aquele ambiente, eu tenho certeza que tudo foi pensado de acordo com a possibilidade de quem te contratou e ficou incrível. Olha, parabéns pelo projeto, ficou realmente muito lindo. E eu gostei tanto que eu fiquei lá, você fazia pergunta e eu respondia porque eu me envolvi. Então, eu acho que isso que é a importância dessa conexão, não só mesmo falar de projetos, mas falar de pessoas, né? Então, a gente tá chegando aqui no final do nosso podcast, nosso episódio. Conta pra gente como que a sua experiência em arquitetura e interiores, ela se entrelaça com o empreendedorismo e o marketing digital. Tem tudo a ver isso que você tá falando, porque o primeiro ponto é a gente ter clareza. E quando a gente tem clareza, a gente sabe para onde a gente está caminhando. E quando a gente sabe para onde a gente está caminhando, a gente consegue dizer não para as distrações. Porque quando a gente tem um objetivo, a gente sabe para onde a gente quer chegar. E aí a gente consegue fazer, né, escolhas assertivas. E aí isso engloba, né, da gente conseguir ressignificar as nossas crenças limitantes, a gente se fortalecer, a gente se colocar à prova, se arriscar. Porque é muito importante isso, é se arriscar. É você ter determinação. Porque é muito comum as pessoas falarem assim, a gente tem que ser inteligente, a gente tem que saber muita coisa. Não é o mais inteligente que sai na frente. É a pessoa que ela é focada, que ela é determinada, que ela é persistente. E que se adapta melhor a todo o processo. Exatamente. Como você se adaptou. Exatamente. Que foi sensacional. Brenda, foi muito legal ter você no podcast. Mais uma vez, né? Tenho certeza que está todo mundo aqui. Ai, já acabou. Tá acabando. Poxa vida. Só pra gente encerrar, como a gente faz em todos os episódios, qual é a mensagem que você quer compartilhar com as pessoas para, mesmo que tenha os caminhos desviados, seguir aí e ser feliz? O primeiro ponto é a gente colocar Deus como nossa prioridade. Porque quando a gente coloca Deus como prioridade, as coisas mudam. E a gente consegue ter uma fortaleza dentro de nós para a gente conseguir passar por qualquer desafio. Então, essa é a mensagem. Porque se a gente não coloca Deus como o centro da nossa vida, a gente não consegue fazer mais nada. Então, a gente tem que ter persistência, sim. A gente tem que correr atrás. A gente tem que fazer o que for preciso. Então, eu falo assim, para mim não tem tempo ruim. Então, eu tô ali a todo vapor, correndo, lutando, mas a gente sempre tem que levar uma mensagem para as outras pessoas. E o sentido da vida é a gente pensar o seguinte, em quem a gente vai estar contribuindo? Como a gente pode estar ajudando o próximo, seja através do nosso trabalho, da nossa mensagem. Então, é a gente juntar, né, todas essas coisas para a gente conseguir, né, caminhar da melhor forma possível na nossa vida. Sensacional. Muito, muito obrigada mais uma vez de estar aqui no Compartilha Cast. Só deixa aqui para as pessoas, por favor, os seus contatos para que elas possam te encontrar mais fácil e fazer aí grandes transformações na vida delas e da casa delas. Então, minha segunda casa é o Instagram, então fiquem à vontade, venham tomar um café comigo, Brenda Arquiteta, meu YouTube é Brenda Arquiteta, espero lá vocês. Muito obrigada. Obrigada, Brenda. Bom. Obrigada. Muito obrigada por você que esteve conosco até o final. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreve, compartilha para que essa mensagem e as outras possam chegar em mais pessoas. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.